Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Quem não é inscrito nesse canal, já clique aí no botãozinho embaixo, já se inscreve, ative o sininho para receber as notificações e já deixe o seu like. Estamos aqui para o terceiro jornal astronômico com as principais notícias da semana que envolvem a astronomia mundial. Então vamos lá? Vamos soltar a vinheta aí, depois a gente volta com a primeira notícia. A primeira notícia é a respeito da suposta primeira estação lunar, que será construída em parceria entre Estados Unidos e Rússia. Vamos dar uma lida aqui, está no site Sputnik News. Vamos lá. Estação Orbital Lunar Deep Space Gateway, DSG, sigla, será destinada não só à realização de experimentos na órbita do satélite terrestre, mas também para expedições na sua superfície, comunicam mídias citando os representantes da NASA. Não existe nem estação espacial terrestre que girar no lunar. Mas vamos lá, a ficção científica continua. Embora a DSG seja muito menor que a Estação Espacial Internacional, pelas suas dimensões, e é pouco provável que seja habitada permanentemente. A estação lunar terá a mesma utilidade para os cientistas que uma plataforma orbital da Terra. Segundo nos revelaram os pesquisadores, ela pode girar por uma órbita muito interessante que permitirá tanto manejar robôs na Lua como realizar expedições à sua superfície, disse Ben Bassi, cientista sênior do Departamento de Missões Humanas ao Espaço da NASA. Os primeiros rumores sobre a possível construção de uma irmã da Estação Espacial Internacional na órbita da Lua surgiram no outono de 2016, quando decorreu uma reunião fechada no Grupo Internacional para a Construção de Espaçonaves. Nesse âmbito, os representantes das 5 potências espaciais discutem os planos internacionais para a exploração do espaço e o que irá empreender a humanidade após o fechamento da Estação Espacial Internacional em meados de 2020. Esses relatos foram confirmados pelos representantes das agências Roscosmos e NASA em setembro do ano passado no Congresso Aeronáutico Internacional, onde estes anunciaram que seus países tinham um acordo em começar a construir uma estação orbital lunar, que além de ajudar na exploração da Lua, servirá de porta para o espaço distante. A construção desta base deve ser iniciada em 2022, quando forem lançados para a Lua os primeiros módulos da futura estação no âmbito da terceira expedição do programa Orion. A Rússia, representada pelo Roscosmos, vai construir o elo-chave da estação, isto é, o módulo de eclusa que será usado para sair ao espaço aberto e que portará grande quantidade de reservas para a primeira expedição. Este será lançado ou a bordo de uma das espaçonaves do projeto Orion, ou será lançado mas sem reservas de gêneros no novo foguete portador russo Angara 5. No final de fevereiro e no início de março, na NASA, foi realizada a primeira reunião de cientistas, durante a qual especialistas mais eminentes em diversas áreas explicaram aos funcionários da entidade espacial que papel a DSG poderá desempenhar em suas pesquisas. Esse debate, sublinha Bassi, essa notícia da NASA me dá até sono, fizeram a agência prestar mais atenção à parte científica da missão e considerar o uso da DSG como uma plataforma para estudo da superfície lunar e não apenas para experimentos orbitais, como se planejava inicialmente. Tal ideia, de acordo com o especialista, pode ser posta em prática caso a DSG gire em torno da Lua por uma órbita alongada e especial. Quase tocará a superfície lunar, enquanto o mais distante ficará longe em espaço aberto. Logo então, segundo eles, a estação lunar, a DSG, ela irá fazer uma órbita na Lua, numa hora passando bem próximo e outra passando mais longe. A respectiva trajetória do movimento da estação não apenas permitirá enviar facilmente missões para a superfície, mas também eliminará um dos maiores problemas dos centros de controle de missões da Terra, pois nesta órbita a DSG quase nunca ficará na sombra
e não perderá a conexão com a Terra. Além dos experimentos lunares, as mesmas expedições e a própria estação podem ser usadas para realizar vigilância de toda a Terra em geral. Ademais, parte dos novos telescópios poderá ser instalada em crateras lunares que nunca são atingidas por raios solares. O portal Space.com adianta que a Agência Espacial Europeia está elaborando planos semelhantes. Então a primeira notícia de ficção científica é sobre uma estação espacial em órbita, né, que terá órbita na Lua. Vamos para a segunda notícia aqui, ó. Olha essa aqui que interessante. Tá aqui no G1, tá? Vamos ler aqui. Viagem ao espaço mudou o DNA do astronauta Scott Kelly. Entenda. Vamos ver essa. Estudo comparou os genes de Scott com seu irmão gêmeo Mark. A ideia era observar efeitos da permanência em órbita do corpo humano. Muita coincidência como a NASA tem muitos astronautas, sei lá, a NASA, as agências espaciais, que são gêmeos, né? Por exemplo, no caso da Challenger, quando explodiu e todos morreram, você tem todos os irmãos gêmeos vivos até hoje, né? Então você tinha 5 ou 6 astronautas, 7, que teriam morrido e hoje estão todos vivos com a mesma cara, porém são todos irmãos gêmeos, segundo. Então é bem comum, né, as agências espaciais terem irmãos gêmeos aí. Parece que quase dá a entender que precisa ser gêmeo para ser astronauta. Porque no caso da Challenger, a coincidência foi tamanha que todos que morreram tinham um irmão gêmeo e estão vivos até hoje. Então é de lascar, né? O astronauta americano Scott Kelly voltou de uma viagem inédita em março de 2016. Foram 340 dias a bordo da Estação Espacial Internacional ISS. A Agência Espacial Americana NASA organizou um estudo genético comparativo para entender o que mudou no corpo de Scott em quase um ano no espaço, aproveitando o fato de que ele tem um irmão gêmeo idêntico, chamado Mark. Os resultados preliminares apontaram que a expressão dos genes de Scott mudou cerca de 7%. Nossa, então ele não é nem mais humano, né? Os dados da pesquisa foram atualizados nessa quinta-feira, mas essa informação deu origem a uma confusão na imprensa internacional. Alguns veículos noticiaram que 7% do DNA de Kelly tinha mudado, mas na verdade o DNA de Scott não mudou de maneira fundamental desde que voltou de sua viagem. Foram na verdade observadas mudanças na expressão gênica, a forma como o DNA é transcrito e traduzido para o funcionamento do nosso corpo. O DNA é um código onde estão anotadas muitas de nossas características. Esse código se expressa de uma forma. É isso que mudou, não o código em si. Como explicou o jornal The Washington Post, se o DNA de Scott tivesse mudado 7%, ele seria menos humano que um macaco rhesus. Então eles dão notícia que mudou 7%, depois eles mesmos se contradizem. E é isso aí, gente. E vai barão, né? Vai, ó. Dinheiro do povo. O estudo reuniu 10 pesquisadores com o objetivo de otimizar a segurança e o desempenho dos astronautas durante o trabalho fora da Terra. Foram utilizadas tecnologias da medicina personalizada, como sequenciamento genético e análises moleculares para funções do corpo e cérebro. Participaram 12 universidades dos Estados Unidos e Alemanha. Segundo a NASA, Mark e Scott ainda são gêmeos idênticos. A agência espacial explicou que esse tipo de mudança da expressão gênica observada está dentro do que já ocorreu com outros seres humanos em situações de estresse, como mergulhadores, escaladores. Ainda neste ano, resultados mais amplos devem ser divulgados sobre a pesquisa, enquanto os pesquisadores descobriram que esse estresse é causado pela privação de oxigênio e do deslocamento extremo de nutrientes que afetam a expressão gênica no espaço. Após voltar à Terra, Scott iniciou um processo de adaptação à gravidade da Terra. Alguns índices voltaram ao normal em questão de dias, outro após 6 meses. Então vamos lá, vamos à próxima notícia. Essa é bem interessante, cara. Essa envolve Donald Trump, presidente americano. Olha aí o que ele quer fazer. Vamos lá, tá aqui no site Sputnik News. Vamos ver. Trump ameaça mundo com criação. Perdão, agarrou aqui, gente. Agarrou. Foi. Mas agora pulou demais aqui. Peraí, só um minuto. Trump ameaça o mundo com criação de força espacial. Olha que beleza.
Star Trek, Star Wars é o sonho deles, cara, não adianta. Esse é o sonho desses caras. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre a Agência Nacional para o Espaço e revelou seu novo projeto no campo militar. Minha nova estratégia nacional sobre o espaço reconhece que podem ocorrer ações de combate no espaço, tal como na terra, no ar ou no mar. Até podemos ter uma força espacial. Já temos força aérea, também vamos ter tropas espaciais, com exército e marinha, afirmou Trump durante um discurso na Califórnia. O líder norte-americano assinalou que o primeiro não levou essa ideia a sério, contudo, após avaliar, achou-a boa. Talvez precisemos de fazê-lo. Isso pode acontecer, disse. Anteriormente, representantes do Pentágono e da Força Aérea dos Estados Unidos apelaram contra a criação do novo tipo de tropas. Segundo eles, as prováveis vantagens não justificam mudanças organizacionais de grande escala. Os Estados Unidos, tal como outros países, vêm desenvolvendo sistemas espaciais de ataque e defesa, além dos satélites militares e supostamente de capacidades anti-satélites militares. Os Estados Unidos possuem um avião espacial cujos voos são confidenciais, né? Esses aviões não é só um. Esses aviões é o que justificam, por exemplo, aviões, grandes drones, holografia, é o que surgem aí para justificar a farsa da ISS, por exemplo. Então, eu tenho aqui no meu celular essa ISS Detector, né? E assim, eu já tentei, já falhou comigo 2 vezes. Então, na realidade, ela falha também. Ela não vive só de acertos. Então, é claro, porque esses aviões, esses drones e tudo mais, e também holografia, uma hora vai falhar. Então, quando você vê imagens da ISS que tem aí de amadores e tal, é claro que eles têm essa tecnologia para poder continuar enganando e ludibriando o gado. E esses aviões secretos, como diz aqui na reportagem, servem também para isso, ok? Então, vamos lá. Vamos para a quarta e última notícia do nosso jornal astronômico de hoje. Vamos lá. Isso aqui eu achei até uma notícia boa. Olha só que legal. Pelo menos deixamos de gastar, apesar de a gente não ver isso em troca para nós, em serviço. Mas não deixa de ser uma coisa boa. Nosso dinheiro deixou de ir para o ralo do espaço. Essa notícia aqui está na Veja, ok? No site da Veja. Espera aí que agarrou de novo esse troço. Espera aí que vai voltar. Vamos lá. Tô tentando. Tem que esperar um pouco porque agarrou agora. É um problema no notebook aqui, é veiaco. Espera aí. Vamos lá. A organização. Calma aí. O Observatório Europeu do Sul, maior consórcio de pesquisa em astronomia do mundo, se cansou de esperar pelo Brasil, 7 anos após assinar o acordo para admitir o país como o primeiro membro não europeu. O Conselho do ESO rescindiu o contrato com o governo brasileiro, que nunca pagou e nem ratificou o acordo. O Brasil não é bom pagador não, cara. Segundo o Conselho, o ESO seguirá aberto para acolher o Brasil, é óbvio, a qualquer momento. O valor do acordo era de 270 milhões de euros. O Brasil que paga? Não, quem paga é você, nós, trouxas, idiotas. Nós é que pagamos, sai do nosso bolso. Nós que trabalhamos, produzimos a riqueza, pagamos impostos. Então não é o Brasil que paga, é nós, né? Então, cerca de 1 bilhão de reais que deveriam ser pagos até 2021. O ESO, nesse período, tratou o país como membro interino. Projetos de astrônomos brasileiros eram avaliados como se o Brasil fosse membro, o que há vantagens competitivas. Agora, com a rescisão do contrato, cientistas brasileiros que quiserem usar os observatórios do ESO terão que concorrer como representantes de um país não membro, com critérios muito mais rígidos de seleção. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações disse defender a participação do país no ESO e fazer gestões junto ao governo federal pela adesão. Então é isso, o Brasil deu calote aí, não pagou, se bem que tinha até 2021, mas já foi suspenso, né? Tomara que não pague pra gente não ter que pagar, e tomara que esse dinheiro seja convertido em coisas mais importantes, né? Que não seja em ficção científica, né? Tantas pessoas morrem aí nas filas dos hospitais,
tantas crianças que não têm vaga nas escolas, e esse dinheiro poderia ser R$ 1 bilhão, poderia ser investido em coisas mais úteis para a sociedade, e não nessa ficção científica, nesse mundo Star Trek e Star Wars, que eles querem de qualquer forma transformar a realidade, que não é assim. Então encerramos aqui o nosso Jornal Astronômico de hoje com as principais notícias. Para encerrar aqui, só vou comentar que eu já dei essa notícia: foi a morte do Stephen Hawking, né? Famoso cosmólogo, que foi o criador da teoria moderna dos buracos negros, teoria no campo das ideias. Nós devemos lamentar a morte de qualquer ser humano, mas no campo das ideias, infelizmente, não passa de ficção, a gente sabe disso. Ele mesmo depois disse que buracos negros nem existiam, publicou um artigo na Netro, e o pessoal ficou com cara de tacho, mas na realidade é tudo obra de ficção científica, a gente sabe disso. Muitos dizem aí, não vou aqui julgar as pessoas, eu não estou aqui para isso, mas sim julgar as ideias. Tudo no campo das ideias é bem-vindo a gente julgar. Então realmente essa questão que envolve ali a ciência, né, do Stephen Hawking, eu desaprovo completamente. Mas em relação ao ser humano, quem somos nós, né, para julgar as atitudes de cada um? Isso aí fica aí com o nosso Pai Criador. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Se você não é inscrito no canal, já se inscrevam. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.